Olá, estamos dando continuidade a uma série de pequenos vídeos nos quais a gente explora a relação entre sistemas de gestão da qualidade e o desempenho das edificações. E nesse primeiro momento nós consideramos aqui o desempenho, sobretudo, como um conjunto de requisitos de desempenho que estão definidos numa estrutura normativa, ainda que a gente pudesse pensar em outras formas de definir e avaliar o desempenho de uma edificação, mas vamos usar como referência a NBR 15575, norma de desempenho. Nós tínhamos visto que talvez a característica que possa ser mais relevante, ou falando de outra forma, a dimensão da qualidade que pode ser mais relevante é do conjunto de características funcionais do produto, no nosso caso da edificação, que configuram o desempenho da mesma. Ainda que a norma de desempenho ela se aplique particularmente a edifícios ou edificações habitacionais, o conceito de desempenho que está inerente a essa norma poderia ser aplicado, certamente pode ser aplicado a outros tipos de edificações, como a gente vai ver na sequência. Então, no fundo, resgatando o que a gente falava antes, assim como eu defino uma série de características o desempenho de um celular, que pode ser tempo de processamento, resolução da câmera, portabilidade, tempo de duração da bateria, etc., eu posso definir um conjunto de requisitos de desempenho para uma edificação. No caso específico, né, das edificações, a gente foi desenvolvida uma estrutura conceitual baseada num conjunto de conceitos desenvolvidos internacionalmente, sobretudo no início dos anos 2000, que ficaram conhecidos como Performance-Based Building, edifícios baseados no desempenho. E no fundo a estrutura conceitual que está por trás é a seguinte: eu vou ter um edifício, o edifício vai ser desdobrado em componentes, entendendo-se aqui componentes como sistemas construtivos. Então eu não consigo falar facilmente do desempenho de um edifício como um todo, assim como eu consigo, voltando ao exemplo que eu já dei em outros vídeos, falar do desempenho de um celular como um todo. Por quê? Porque no caso de um celular, nós conseguimos conhecer perfeitamente bem o desempenho do que seriam os componentes ou partes do celular. Vamos imaginar aqui como uma aproximação que o celular teria aí o circuito integrado, teria a fonte de alimentação, teria a tela de cristal líquido e a bateria, né? Então, esses componentes, nós conhecemos muito bem o comportamento deles, algumas características de desempenho de cada um desses sistemas, por serem, na sua maioria, sistemas eletrônicos, são similares. Nós conhecemos muito bem como esses sistemas se relacionam, portanto, de alguma forma, a gente pode fazer uma avaliação do desempenho do celular como um todo, com base na interação do desempenho dos seus componentes. No edifício é mais difícil fazer isso. É mais difícil fazer isso, primeiro, porque o desempenho de um tipo de sistema é bastante distinto de outro, dependendo do parâmetro que você considere. Então, a durabilidade de uma estrutura, por exemplo, de uma superestrutura, de uma edificação ou de uma fundação, é bastante distinta da durabilidade de uma pintura ou de um sistema hidráulico predial ou de um sistema de aquecimento solar e assim por diante. Então, o que nós fazemos é pegar esse edifício, perdão pela expressão um pouco acadêmica, eu pego esse edifício e o divido em componentes, entendendo isso aqui como componentes, subsistemas dessa edificação. Por exemplo, eu poderia falar da fundação, da superestrutura ou da estrutura, das vedações, dos pisos e assim por diante, né? A norma de desempenho usa uma classificação, uma separação um pouquinho distinta dessa, mas nesse momento para a gente ser didático. Então, eu não vou conseguir falar num primeiro momento de desempenho da edificação, mas eu posso falar do desempenho da estrutura, eu posso falar do desempenho das vedações verticais, eu posso falar do desempenho dos sistemas de piso, eu posso falar dos sistemas de cobertura, posso falar do desempenho dos sistemas hidrossanitários, que é o que a norma de desempenho faz. Quando eu pego esses componentes, eu vou definir para esses componentes determinados requisitos de desempenho. O
que seriam os requisitos de desempenho? Seriam os elementos que eu vou considerar como indicadores de um bom desempenho daquela edificação. A gente já vai ver isso em grupos de requisitos, mas, por exemplo, como eu diria, quando eu dissesse assim, olha, eu preciso que, para que a edificação tenha um desempenho adequado, eu preciso que haja um mínimo de atenuação de ruído entre dois ambientes contíguos de unidades autônomas. Por exemplo, eu tenho um apartamento ao lado de outro apartamento, eu tenho, por exemplo, quarto com quarto, fazendo parede, quartos contíguos de um apartamento e de outro apartamento. Eu digo que um requisito de desempenho é que haja um mínimo de atenuação de ruído de um ambiente para o outro. Ou eu vou dizer assim, olha, um requisito de desempenho para mim é dificultar a inflamabilidade, uma vez que tem iniciado uma chama, dificultar que ela se propague, pode ser um requisito de desempenho. Ou eu posso ter um requisito de desempenho associado à estanqueidade com relação à água. Enfim, eu defino requisitos de desempenho para essa edificação. Uma vez que eu defini um requisito, eu tenho que estabelecer um valor quantitativo ou qualitativo que me permita avaliar se esse requisito pode ser ou não atendido. Ou seja, eu tenho que dar de alguma forma um valor para esse requisito. Então, quando eu digo que um requisito de desempenho seria a atenuação de ruído de um ambiente para outro, meu critério de desempenho é dizer que, olha, a atenuação mínima teria que ser de 45 decibéis, por exemplo, né? Ou quando eu dissesse, por exemplo, que a variação de temperatura no dia mais quente do verão, no dia mais frio do inverno, tem que ser um determinado valor, eu estou estabelecendo um critério de desempenho para um requisito de desempenho. E uma vez que eu estabeleci esses critérios, eu vou definir uma forma de avaliar cada um desses critérios. Então, por exemplo, se para mim é importante o desempenho acústico, eu vou definir um tipo de ensaio para avaliar o desempenho acústico daquele ambiente, daquela edificação. Então, essa estrutura conceitual que a gente segue para avaliar o desempenho, a gente, como eu falei antes, usa esse conceito de performance-based building e que se desdobra dessa forma, traduzir a edificação numa série de sistemas, definir requisitos para esses sistemas, definir critérios de aceitação para o que se entende como razoável para esses requisitos e estabelecer uma forma de avaliá-los. A questão que fica é, bom, como é que eu defino então quais são esses requisitos, né? A gente viu na figura anterior que para cada sistema eu posso definir determinados requisitos. Então a pergunta que fica é, bom, será que durabilidade é importante para mim? Ou eu acho que não, eu vou priorizar exclusivamente requisitos associados a conforto térmico, acústico, lumínico, ou poderia pensar no sentido inverso. Bom, para mim é fundamental na edificação que ela seja durável, que ela tenha segurança, por exemplo, segurança com relação a incêndio, segurança estrutural, e eu não vou estar preocupado com conforto. Claro que nenhuma dessas coisas está correta, eu estou dando como exemplo. Então a grande questão é como é que eu identifico um conjunto de requisitos que leva em conta múltiplos aspectos ou conjuntos de aspectos de uma edificação. Segurança seria um conjunto de aspectos, conforto seria um conjunto de aspectos, durabilidade um conjunto de aspectos e assim por diante. Justamente o que a NBR 15575, popularmente conhecida como nome de desempenho, fez foi isso. Foi definir um conjunto de requisitos de desempenho separados em grandes grupos que vão ser uma definição do que se entende por desempenho de uma edificação. Nesse sentido, a norma de desempenho brasileira, a 15575, ela adotou uma postura completamente coerente com essa estrutura conceitual que eu comentava do Performance-Based Building, com uma diferença. Internacionalmente, você pensa nos Estados Unidos, na Europa, esses requisitos de desempenho foram sendo definidos paulatinamente ou progressivamente por meio de normas específicas. Por exemplo, os vários Eurocodes que você tem lá na Europa. Então você tinha normas para desempenho térmico, normas para desempenho estrutural, normas para desempenho acústico, e essas normas foram sendo criadas, implementadas e difundidas ao longo do tempo. No Brasil, por motivos históricos que a gente não vai abordar aqui, nós fomos adiando a definição desses requisitos
até que em 2013 nós definimos um pacote, entre aspas, um conjunto de requisitos que são exatamente os que compõem a norma de desempenho. Né? O que vale a pena ressaltar também é que a norma, seguindo essa estrutura conceitual de outras normas, né, do Performance Based Building, que eu já comentei aqui várias vezes, ela faz com que eu especifique características do componente, de um elemento, de um subsistema ou de um sistema construtivo, para atender determinado requisito de desempenho, de tal forma que ele tenha uma função na edificação sendo atendida em condições específicas de uso e disposição, né, ao longo de uma determinada vida útil. Então, uma definição densa que tem vários aspectos importantes. Primeiro que eu tenho que falar do requisito de um sistema. Então, embora eu avalie o desempenho de um bloco de concreto ou um bloco cerâmico, a título de exemplo, o que me interessa é o desempenho da vedação, da alvenaria de vedação, estrutural ou não, que vai utilizar o bloco como um dos seus elementos, mas que vai ter também as esquadrias, o vidro, etc. Então eu vou avaliar o desempenho do sistema vedação vertical. Esse sistema tem que ter conjuntos de parâmetros de desempenho ou requisitos que sejam coerentes com a sua função na edificação. Se ela é estrutural, vou ter funções estruturais identificadas. Se ela for simplesmente uma alvenaria de vedação, eu vou ter requisitos, por exemplo, no que diz respeito à parte acústica, térmica, etc., mas não particularmente na estrutura do ponto de vista de segurança estrutural, estabilidade estrutural. Ainda que a gente fale de outros requisitos estruturais que não sejam estritamente os de estabilidade estrutural. Isso em condições específicas de uso e considerando uma vida útil para a edificação que é estabelecida em projeto. A norma de desempenho dá essa dimensão de durabilidade. Então eu digo que cada sistema está projetado para ter uma certa vida útil, entenda-se, uma vida atendendo os requisitos de desempenho durante um intervalo de tempo em condições específicas de operação, de utilização. E aí eu vou ter então um conjunto de requisitos de desempenho divididos em grupos que a gente vai ver logo na sequência no nosso próximo vídeo.